Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje nós vamos falar de precauções. Quando é precaução... Não, eu pensei, toma cuidado para atravessar a rua. Então, isso é uma precaução. Quando que é precaução, quando que é desconfiança, quando que é como que se fala? Quando não é mania de perseguição, mas aquilo que acha que que vai acontecer contigo. Menina, né? você acredita que eu soube de uma pessoa que fez seguro contra a queda de avião na casa dela? Ah, porque pode, de repente, cair um avião na casa dela. É verdade. Aqui em Santos, uma coisa que às vezes pode acontecer. Bom, a gente está brincando com isso, mas é porque eu fiquei sabendo outro dia, nem não sabia, existia agora um contrato para namoro, que se chama namoro qualificado. A gente já sabe da união estável, né? Depois de um tempo... Já é considerado união estável, as pessoas já têm direitos de bens, enfim. Por precaução, as pessoas fazem hoje um contrato de namoro qualificado e nós vamos saber tudo direitinho com a Cris, por isso que eu brinquei. Será que é precaução, mania de perseguição, desconfiança ou sinais dos tempos mesmo, a gente tem que se adaptar. Falando em precaução também, convidei Josiane Barros, que é personal trainer e eu sempre falo educadora física, eu ia falar personal física, personal trainer e fisioterapeuta, para saber se essa precaução também pode existir na hora da gente pensar na nossa coluna, né, no nosso joelho, se a gente fica, ou se a gente tem ideia fixa de que vai ficar doente, acontecer alguma coisa. Mas a Tiki, psicóloga e sexóloga, já está aqui. Lena Mello, psicóloga também. E Cris Fatala acabou de abrir a porta. Entrou no estúdio. Ela vai entrar por trás. Pode deixar que ela passa por trás do Vitor. Ela vai... Chega chegando. A Josi já chegou chegando aqui, passando para... adentrando. Oi, Cris. Fala, meu amor. Tudo bem? Já falei do nosso tema. A Cris vai explicar tudo direitinho. Vou começar com a Josi, que é a nossa convidada hoje. Quando a gente fala em coluna, existe mesmo, a gente tem que viver precavida, por exemplo, vou dormir desse jeito, vou andar no carro, tenho que colocar a minha cadeira do carro. Hoje, em muitos casos, já pensam nessa ergonomia, vou sentar assim. É doideira ou a gente tem que pensar em tudo isso? Não, tem sim, com certeza. A boa postura, ela é a prevenção de muitas coisas, né? De muitas patologias, de muitas compressões, de hérnia de disco. Mas o duro é a gente conseguir ficar o tempo todo nessa postura. Ninguém consegue. Consegue quem pratica RPG. Você sabe que eu faço um exercício contrário. Agora não, agora já... Mas assim, eu sempre fiquei muito assim por causa do balé. Aí quando eu olhava, aí eu falei, não, gente, eu tenho que ficar que nem as outras pessoas, porque eu tô esquisita. Eu ficava assim, era o normal. Hoje eu já tô cansada da vida. A sua atividade, naquela época, exigia de músculos estabilizadores de uma boa postura, que é o trabalho do RPG. Então, assim, as pessoas que fazem RPG, elas fazem tanto como um tratamento, então ele é o único tratamento que corrige a causa de todos os problemas de coluna. Então, o que seria a causa? A má postura associada a desvios posturais. Escoliose, hiperlordose, hipercifose. Então, toda a compressão na coluna, ela é somatizada a longo prazo. E começa sempre na causa mecânica, que é a má postura. Eu falo que o RPG ele não é só um tratamento, ele é uma prevenção. Se todo mundo pensasse em fazer RPG para corrigir a postura como um todo, a sua mecânica, não teria lá na frente dor na coluna, hérnia de disco, artrose na coluna, né? Mas as pessoas acham que elas só procuram RPG quando estão com dor. E ele trata e previne, porque essas compressões, elas começam por alterações de postura, encurtamento muscular, hipercifose, cabeça para frente, ombro protuso, entendeu? Então, se você faz RPG, você corrige. Eu conversando aqui com a Josi, aí quando eu olho, eu tô aqui, ó, só de pontinha. Uma mania, isso aqui tá me gerando encurtamento. Aí dá um encurtamento do tendão. Porque eu fico o tempo inteiro sentada... É porque você não tá de salto hoje, né? Então eu fico aqui, ó, só de pontinha. Eu desço ladeira de pontinha, eu não consigo descer ladeira de qualquer...
inclinação, eu fico tipo onde eu acho que eu já tenho esse encurtamento do tendão. Já tem. Isso mais para frente vai me dar dor? Vai me dar alguma coisa? Porque todo encurtamento de tendão, né, que é aqui embaixo, ele vai gerando encurtamento muscular de cadeia posterior, que é a principal causa de compressão na coluna, principalmente na lombar. A gente não tem saída? Vai cair na tua mão algum dia? O jeito é assim, é fazer RPG. Tem que cuidar. A coluna, quando ela dá problema que eu digo assim, da pessoa ficar com dor, a qualidade de vida fica muito, muito prejudicada. A pessoa para tudo, atividade física, trabalhar, caminhar, para dormir. É uma coisa que não tem idade, eu acho que só piora, né? A gente só piora com dores. Mas se você for perguntar, se eu perguntar para elas, eu vou falar que sim, então eu já sei a resposta, já vou ali. Mas, por exemplo, os meninos, Vitor, quantos você tem? 23. 23, você sente alguma dor na coluna? Sente? Que bonitinho. Tá ele bom, falou, depois dos 20, depois dos 20. Normalmente a gente ouve depois dos 40, depois dos 30, depois dos 50, né? depois dos 20. Depois dos 20, difícil. Mas você sente o quê? Dor aonde? Mostra pra Josi. Não precisa tirar roupa, é só mostrar. A coluna inteira? Assim. Na coluna inteira. A lombar. É sempre assim, né? Toda vez que a gente pergunta para alguém, por isso ainda ela é mais suscetível. Sempre a lombar. Lombar, né? E essa parte de cima, cervical. Mas isso não necessariamente é porque tem já um problema na coluna, uma predisposição. É porque ela chata mesmo. É que assim, depende quando dói. Se ele fica muito tempo sentado ou se ele fica muito tempo em pé, para a gente tem vários significados. Mas o grande problema que é a hérnia de disco, o sintoma principal é a dor com irradiação. Se é uma dor que ela fica só na lombar, tudo bem. Pode ser... Irradiou para perna, para braço. Mas assim, como ele falou, dói aqui. Se ela fica só na lombar, ela pode ser por um enfraquecimento dessa musculatura associada ao abdômen. Agora, se ela está na lombar e ela ramifica para a perna, pega um nervo ciático, para a coxa, aí já existe um comprometimento desse disco intervertebral, ele migra para fora e ele pinça o ciático. Então, é uma hérnia de disco. Por isso que é legal também você falar do abdômen, porque o fortalecimento, a falta de fortalecimento abdominal causa também dor na lombar, né? São os dois. Os músculos profundos do abdômen, que a gente chama, que é o core, junto com a musculatura paravertebral. Então, assim, não adianta eu fazer também só... eu faço muito abdominal, mas assim, e essa parte aqui de trás, as pessoas muitas vezes elas não fortalecem, elas ficam só no abdômen. Leninha, quando você sente dor, você põe a mão aonde? Onde tem... sinto dor? Por exemplo, se você falar em dor, a coluna é aqui na lombar. Na base, né? na base, na lombar. Mas eu costumo ter dor... Não sou muito chegada, graças a Deus. Elas não ficam muito tempo. Não tem, nem você não chegou nos 20 ainda. Só depois dos 20. Só depois dos 20. Ela é psicóloga, não é psicóloga? Não, é isso. Ela trabalha a mente. Tem a ver? Tem. Agora você também não tem. Não, eu ia falar isso. Ela trabalha a mente. Eu não tenho dor por postura. Eu tenho quando eu, por exemplo, durmo tensa, eu acordo. Exatamente. Era o que eu ia dizer, muito mais ligada a uma noite mal dormida. Cabeça manda e o corpo obedece. Cabeça manda e o corpo obedece. Quem foi lá no nunca mais vou esquecer essa frase. E psicólogo tem um aspecto muito agravante para a postura, porque a gente trabalha em poltrona. Sentada, num sofazinho confortável. Isso não atrapalha. O problema é a postura, é o sofazinho, né? Que vai indo. É verdade. Esse conforto que a gente busca, às vezes, exatamente. O sofá para assistir TV. Glúteo agrava compressões na coluna. Que pois é, eu vou sentar onde tem se que não for no glúteo? Isquio, que é o ossinho do bumbum. Empinar o bumbum e levantar Alguém aqui não senta no glúteo? Todo mundo senta no glúteo. Todo mundo. A gente tem que sentar nos isquios. Mas quem faz RPG aprende a sentar. A sentar nos isquios. Nos isquios. Você senta onde? Eu sento no glúteo, com certeza. E eu trabalho muito sentada e isso agrava muito no computador, lendo o tempo inteiro. Então, eu tenho muita dor na lombar e na cervical, por conta da postura, né? Eu fico muito com a cabeça baixada, lendo. É muito um computador, então minha cervical... A coluna sofre muito, né, com o dia a dia das pessoas. Ela sofre muito. E essa que elas falaram da tensão, segunda-feira agora, eu trabalhei demais, assim, eu estava com 3 equipes em lugares diferentes. Eu falava, gente, como é que...
por que eu aceitei tudo? Eu fiquei pensando assim, como é que eu dei conta de tudo? Se é que dei também, né? Não sei, a gente acha que deu, não deu. Não ficou com dor. O dia seguinte, parecia que eu tinha passado 3 caminhões assim, de volta na minha coluna. Eu acordei tensa. Eu falei, gente, mas eu não fiz atividade física. Né? Tô toda dolorida. E é engraçado que a gente não sente, porque a gente gosta tanto do que a gente faz. Eu só percebi que eu tinha trabalhado muito no dia seguinte com a dor, porque para mim foi uma segunda-feira normal. Eu não tinha. No dia seguinte eu falei, não, eu acho que eu extrapolei ontem. Falou, à noite você comentou. Na segunda-feira. Eu estava cansada. Cansada, assim, que eu tô com várias equipes. É que eu ando cansada mesmo, assim, mas é... Depois dos 20 cansa. Depois dos 20 é uma coisa que eu estou percebendo, que eu fiquei mais cansada. As minhas dores começaram só agora. Aonde eu acabei de completar 20 então. Aí a gente... que já existe aquele envelhecimento natural da coluna e das articulações, isso é fato. Só que não, e antes a gente morria... A gente não, porque eu não morri antes. Eu não morri ainda, né? Não, segundo a Lena, morri em outras vidas, né? Mas nós vivemos mais, né? Essa geração está vivendo mais. Os ossos cansam. Antes você morria com 60 anos, né? Agora você morre com 90, 120. Natural, né, do esqueleto. E aí então vai ter mais. O melhor tratamento é prevenir, é a prevenção. A gente colocou o telefone da Josi, Mateuzinho. Põe para mim, por favor, Josi. Cadê o Matheus? Então coloca aqui para mim. Não dá para colocar agora? Não tem o telefone. Na próxima coloca. No próximo intervalo? Então tá bom. Ele desesperado ainda não dá. A gente fala, a Josi, quem conhece, assiste o programa, a Josi está toda semana com a gente, inclusive a gente passou ontem uma dica dela, da personal physio. Eu sempre falo, ela é personal training e educadora e fisioterapeuta. Então, é uma união bem bacana. Onde você sente mais dor, Cris? Na lombar e na cervical, nos dois. Assim. E olha, isso que ela está falando, lombar e cervical. Muitas pessoas falam assim, mas eu sempre tive problema na lombar, nunca tive na cervical. Como que agora apareceu? Toda lombar ruim vai refletir numa cervical ruim, sempre. Só que assim, tem pessoas que quando começa com a lombar já reflete na cervical. E outras não, é mais somatizado. Por quê? Porque depende de quem é a pessoa. Qual que é a postura dessa pessoa, essa mecânica? Mas é sempre assim, se você não cuida de uma hernia de disco lombar, lá na frente você ganha uma em cima, na cervical. Bom, a gente vai para o intervalo e na volta a gente começa a falar sobre namoro, né? Segunda-feira é dia dos namorados, vamos falar de namoro. Namoro qualificado. É esse o termo? É esse o termo. Namoro qualificado. No próximo bloco, já volto. Ai, esse é o tudo de bom, que delícia de sexta-feira. Aproveitar até que eu mexi no meu... Gente, não é lindo esse brinco? Olha o brilho dele, esse cobre. Eu nem sei, fica esse colar enorme também que eu gosto. Não tem... Geralmente a gente fala menos aqui, mais aqui. Mas, se tratando da gente... E também porque aqui é um programa de TV, a gente pode fazer over, assim, não tem problema. Eu gostei, eu pus tudo. Ela da Camaleão acessório, porque eu queria pôr o brinco. E eu queria pôr esse colar. Eu falei, vou colocar. E pronto. Porque eu achei que era da mesma cor da roupa. A Camaleão acessório, são duas, tá? E no Miramar Shopping e também no Centro Comercial Gonzaga, que é muito legal, porque você coloca o carro lá com manobrista e vocês vão para o Centro Comercial Gonzaga, vão para o Miramar, atravessa a rua. Um monte de coisa legal, tá? E a minha roupa, esse kimono que eu adorei também, da Cotton R, é Farm. E tem muitos vestidos. Agora eles colocaram espaço lá na Cotton só de Farm, só das coisas Farms. Ai, encolher a barriga, né? Eles fazem assim, ó, na câmera, na gente. Até a Lena encolheu a dela agora quando eu fui pra lá. Jura? É reflexo, Leninha, né? Tá bom. Faz assim, a gente já faz assim, não, ó. Pronto, graças a Deus, posso respirar. Esse kimono é lá da Cotton, é Farm. A loja tá com a coleção quase que completa da Farm. Além de outras marcas, Hit, Index, Animale, enfim, tá? São três lojas, duas no Supercentro Boqueirão e mais uma ali, a Cotton R Casa, ali na Loboviana.
prontinho. Nós falamos no bloco anterior sobre precauções de coluna, de posturas, enfim, com a Josiane Barros, que é nossa fisioterapeuta, porque nosso assunto hoje é precaução em tudo. E a Cris veio com o tema namoro qualificado, a gente vai entender isso. Namoro qualificado é a qualidade do namoro? Será que podia? Antes da gente entrar no seu assunto, namoro qualificado. A Marcinha sempre fala que a qualidade dos namoros estão ruins. Eu acho que se precisa da regra que ela vai explicar, é porque não tem boa qualidade. Não tá bom. Porque o que é boa qualidade num namoro? É a afetividade, o cuidado mútuo, é a compreensão, é a troca. Se chega nesse ponto é porque não houve isso anteriormente. Tá vendo? O sexo selvagem pode causar dores na coluna? Se tiver hernia de disco, tem que segurar um pouquinho. Aí tem algumas posições que são melhores e outras que agravam, entendeu? Tem posições que pioram? Que eu não posso falar aqui, mas... Pode falar aqui pra gente... O programa é sobre precaução. Não vamos falar. Agora a Josi vai falar qual a posição que não é adequada olha, eu vou falar aqui aqui é menos prejudicial numa crise. Papai e mamãe. Em decúbito dorsal, ok? Dorsal. Barriga pra cima. Põe o telefone da Josi aí, Matheusinho. E decúbito lateral, de lado. De ladinho também é bom. De ladinho é bom quando tá cansado. Quando tá cansado, é verdade. Você faz assim, fica dormindo de conchinha e já continua. Verdade. Essa Renata mesmo. Mas, gente, é verdade. A gente não tá sendo manados, não. Matheusinho, você colocou o telefone da Josi? Cadê o Matheus? Colocou? Deixa eu ver, coloca mais. Não vi. Depois não vai ter uma ligação lá no consultório dela, ela vai falar, Renata, cadê, Matheus? Vou ficar... deixa aí. Cadê o endereço? Tem também? Eu falo o endereço. Fala o endereço. Você não passou para ele? Afonso Pena, 170, conjunto 51. Ali tem o Instagram também, @JosiPersonalFísio. Instagram. Isso. E tem o... Muda agora para mim, senão ninguém vai ver o branco no branco. Você não pode vir de branco aqui, senão aparece o seu telefone quando você estiver aqui. Então, você sobe... Então, para quem tem problema na hernia de disco, né? Assim... Barriga pra cima e de lado. De cima fica assim. Pra cima machuca, né? Tem muita técnica. Agora, de barriga pra baixo, trava. Vai parar no hospital, se fizer. De barriga pra baixo, uma outra que é parecida. E uma outra que é parecida. Com essa. Virou a barriga, ferrou. Complicou. É melhor, então, se você tiver em crise, faz de ladinho. Converse com o seu fisioterapeuta. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer, verdade. Aproveita desculpa quando o lado emocional, não é? E aumenta o desprazer, exatamente. E aumenta o lado emocional influencia na coluna? Relaxa, né? Facilita, anestesia. Na Josi lá, ela tem, ela falou do RPG, mas tem acupuntura também, além, lógico, todas as técnicas de fisioterapia, quiropraxia que eles têm lá. Mas a acupuntura, porque está ligado ao emocional. A gente falou o tempo inteiro aqui agora de postura e tal, os tratamentos, mas está ligado ao emocional. E você respeita isso por conta da medicina chinesa, né? A avaliação, quando a gente faz essa questão toda da medicina chinesa, tem várias perguntas que focam só nessa questão das somatizações das emoções, né? Então, a gente faz muitas perguntas e, para nós, cada resposta tem um significado que reflete no corpo e, principalmente, coluna. Lombar, então, é campeã. Lombar é campeã em tudo, né? Ô, Leninha, você acha que um sexo selvagem, ele salva um relacionamento? A primeira resposta que eu vou te dar é sim, né? Agora, com profundidade, eu tenho que parar para pensar nisso, porque eu acho que pode ser muito bom, mas, por outro lado, você tem que ter uma relação de muita intimidade com a pessoa para fazer sentido, senão muita gente sai de um sexo selvagem se sentindo usado. Mas também falei aqui, o que é sexo selvagem? Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar o que é sexo selvagem. Se a explosão do desejo é super saudável. Sim. Agora, se a gente vê que vai imitar o que viu na revista, ou que viu no programa, aí é fake. Ou no filme, né? E tudo que é fake na sexualidade... Olha, falar em filme, eu senti dor
quando eu estava assistindo 50 Tons Mais Escuros. Vocês já viram? Já. Não. Aquela cena que ele prende o pé dela naquele ferro, assim, um pé no outro pé, Nossa. assim. Aí ele pega, eu lembrei de você, Josi. Imagina eu ia falar na hora, eu estou assistindo aqui o filme e lembrei de você. Ele pega a mulher que tá assim e faz assim, ó, com o ferro, puf! Não é? Ai, eu senti até uma dor aqui. Aquilo não deve ser Cadê bom. o desejo? Pois é. Cadê o Eu não achei prazer? aquele filme... Mas será que tem pessoas que têm, né? Mas é Lá uma tem. minoria. Que tem o quê? É o que eu Prazer, sadomasoquismo, intimidade. mas não é a isso, maioria né? como se Eu propõe a também acho. apresentar. Não é a maioria. É muito mais gostoso aquele sexo com a pessoa que você tem intimidade, né? Que você tem... Eu acho que não tem regra. Aquilo que é bom pra você não necessariamente é bom pra mim. É difícil você dizer, é muito mais gostoso isso, é mais gostoso pra você. Pro outro a gente não sabe. A O minha importante é que bronca, você Cris, faça com prazer, né? A minha bronca Não é que seja- foi apresentado com uma naturalidade e normalidade que não existe na Sim. vida real. Em todos os e o que sentidos. aconteceu? Muita gente que tinha uma vida sexual saudável, tranquila, achou que estava aquém de uma vida sexual gostosa. Mas aquilo não é parâmetro. mas acho que as pessoas que têm um equilíbrio emocional, Cris, que têm um não bom foi, viu? senso, Foi não vão achar que aquilo tanta é uma decepção que eu coisa tive. normal, de mulheres. né? Então, quando lançou já o primeiro, eu já achei. Quando lançou o livro, e vendo o depoimento das mulheres, eu já achei já triste, Ai, né? se meu marido fosse Pelo igual, amor mas de teu Deus, marido que eu é não o tenho, teu eu não marido. tenho menor que esse negócio, como é o nome dele? Grey. Christian Grey. Grey. É cinza, né, Bem? É, Não é azul, é. nem rosa. E aí, nem vermelho. aí veio o filme, também achei, tipo, como é que as mulheres realmente estão empolgadas com esse tipo de relação, Porque né? estão esvaziadas do seu próprio desejo, não do outro, né? O que eu ouvi assim, ai, se o meu companheiro fizesse aquilo, se o meu companheiro Pois é, ser gente. bonito, Primeiro que rico, já não tá no não sei o outro, quê. né? Mas, na verdade, não tem nada a ver com o companheiro, tem a ver com a própria eroticidade. E elas estão pobres na busca por um desejo mais potencializado, por uma realização maior. Que pode acontecer só no beijo, numa masturbação, pode, exatamente. Isso tudo numa pode relação estar papai e no mamãe. ato mais simples do Exatamente. sexo, né? Do Que beijo, você pode do ter- abraço. Sim, claro. E é sempre no outro. E aí, quando veio esse segundo filme, né, que mostrou também essa submissão dela, que a princípio ela fala que não aceita, mas que aceita, sim. Por amor. Né, por amor. Então, já é ele já é doente, então essa submissão é doentia também, porque está ligando, tá aceitando isso. E todas essas cenas eróticas que são doentias, né? Então, há uma inversão de valores hoje pairando, assim, nas relações, né? O problema do desejo, sexualidade, dos afetos em geral, é que a gente tem um padrão externo e a gente não funciona com o nosso padrão, né? Com o nosso potencial de amar, de querer, de cuidar. Todo mundo comemora o Dia dos Namorados. Sim, mas se seu namorado ou sua namorada está de plantão, você não vai comemorar e não vai ser menos feliz por isso. Nós vamos não estar de plantão. Nós vamos. Vocês Falando estão, de pelo sexo. menos. As duas estão lá. Segunda-feira, às 8 da noite, ao vivo, no Mais Prazer, direto lá da Sex Ei, Shop. Renata, na falta de tu, vai tu mesmo. Olha onde estaremos, no Mais Prazer, né? Ali vai ser bem legal, às 8 da noite. Aliás, deixa eu aproveitar. Então, segunda-feira, às 8 da noite, o Mais Prazer. Essa semana elas eu vou abusar das duas. Porque além da segunda-feira, eu estou falando do Segundas Intenções, que é o nosso programa na web, né? Que eu faço a live no Facebook. Então, na segunda-feira, Dia dos Namorados, na Mais Prazer. E na quarta-feira, a gente vai fazer uma edição especial do Segundas Intenções, que será na quarta também, direto do jogo Santos e Palmeiras. Então, às 8 horas da noite, o Santos Futebol Clube, ele nos convidou. Preparou um camarote pra gente, então vai o meu time do Segundas Intenções, mais alguns jogadores, que provavelmente não os que estarão em campo, né? Porque senão, conosco para participar do Segundas Intenções. Vamos entrar ao vivo pelo Face. E aí eu quero convidar vocês também, porque na quarta... Você quer ir, Vitor? E na quarta-feira, a gente começa às 8 às 9, no Facebook, com Segundas Intenções, a gente vai falar de tudo que
que fica no ar aquelas mitos, né, de jogadores de futebol, se faz o sexo antes do jogo, sim, como que é a concentração, Maria Chuteiras, se tem atração. Então, a gente vai fazer essa brincadeira lá, direto do Santos, mas no intervalo do jogo, terá a câmera do beijo, que é febre já nos Estados Unidos, é tradicional já essa câmera. Então, por conta da Semana dos Namorados, o Santos vai fazer essa ação e eu fui convidada para comandar essa ação lá no campo, no intervalo do jogo. Pessoa tem cara de animadora de torcida, né? Sábado e domingo vou comandar o game do Pra Amar Shopping, das 6 às 8. Convido vocês também no Pra Amar. E convido todos para virem para a Vila no jogo do Santos e Palmeiras. Santistas e palmeirenses e apaixonados, que vocês podem ganhar prêmios, presentes, que eu sei qual é, mas eu preciso ter certeza. Presentão, né? Presentão que vai ser. Então fiquem lá, que a câmera do beijo pode pegar vocês, quem vai escolher sou eu, tá? Lá, na quarta-feira. Bom, enfim. A gente está brincando com essa história de namoro qualificado, qualidade de namoro, que é uma coisa que é bom a gente discutir. A gente já fala tanto no Segundas, fala aqui, mas eu me surpreendi outro dia com a Cris, falando que é muito comum e que você faz muito contrato de namoro qualificado. O que é isso? O namoro qualificado, hoje em dia as relações mudaram muito, né? E os jovens vivem um namoro mais intenso. Então, um dorme na casa do outro, viajam juntos, passam uma temporada na casa de um, outra temporada na casa do outro. E começou a ensejar uma enxurrada de ações de união estável, de reconhecimento de união estável. Então, para que isso não acontecesse, se criou um novo formato, que é o do namoro qualificado. Você celebra um contrato onde você estipula que aquela relação é de um simples namoro e que essa relação não tem o objetivo, pelo menos naquele momento, de constituição familiar. Então, com isso, você protege os seus bens, né? Se protege de uma eventual ação de reconhecimento de união estável, compartilha de bens, pedidos de pensão alimentícia, porque, infelizmente, esse tipo de situação começou a se tornar muito comum e as pessoas criaram modalidades, né, para se proteger. Pelo simples fato de estarem juntos, assim, sim, só no final de semana? Porque dormir junto na casa do outro, aí leva a escova de dente para casa do seu namorado, aí viaja com a família. Você vê muitos pais fazendo para os filhos, para né? Os filhos já num namoro mais intenso, com essa relação, a companheira, a namorada viaja com a família. Filhos adolescentes que nem trabalham, nem tem renda, né? E que às vezes já tem um patrimônio familiar. Uhum. Hoje em dia é muito comum essa criação da holding familiar também. Então, os pais querem proteger o patrimônio e fazem esse contrato de namoro qualificado, que já é muito comum entre os artistas, né? Os artistas, eles fazem muito isso, é uma proteção do patrimônio. Então, só que agora está se tornando bem habitual para as pessoas comuns. Quando que é considerado união estável? Porque antes a gente tinha, pode entrar. Antes a gente tinha aquela regra de 5 anos, você tinha que provar que você já morava com a pessoa. Hoje nem precisa nada disso, né, Cris? Por isso que se criou essa nova modalidade. Hoje, quando é considerado união estável? Bastou você comprovar que você começou a morar junto. Dormir lá. Dormir, dividir a vida. A intenção, hoje, a união estável, como ela se caracteriza? A intenção de formação de um núcleo familiar. Então, isso diferencia a união estável do namoro qualificado. O namoro qualificado não tem essa intenção de formação de um núcleo familiar. Então, por exemplo, se a pessoa faz um contrato de namoro qualificado, eu vou enrolar aqui porque estão prendendo a Cris ali. Quando eu faço um contrato de namoro qualificado, eu já estou isentando depois de um processo de união estável. De união estável, sim. Porque as partes já declaram que aquela relação não passa de um namoro qualificado. Por quê? Porque ele foge do padrão habitual do namoro. De cada um morar na sua casa, de se encontrarem, né, de vez em quando, saírem de vez em quando. O namoro qualificado é aquele namoro onde muitas vezes a pessoa acaba residindo
residindo por alguns dias na semana na casa do outro, viajam Fim de semana, juntos, né, partilham coisas juntos, pagam o cartão de crédito um do outro. Isso acontece muito, isso é muito comum. Fazem conta com... Então você tem que diferenciar, claro. Uma dúvida. Você falou para defender os bens patrimoniais. Eu já tive um caso de uma ação de um ex, mas não era por causa de patrimônio, era pedindo uma indenização, porque com aquela relação ele foi viver num universo, um mundo, conheceu coisas que a vida dele não tinha. Era um rapaz mais pobre com um rapaz mais rico, que viajou, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, e ele se disse deprimido pela falta daquilo que o outro apresentou para ele. Aí ele moveu uma ação pedindo uma indenização. O namoro qualificado também protege isso? Protege. A parte emocional, não só... protege. Então, isso são as novas modalidades, né, que se criam, que a lei cria para que você possa se proteger enquanto indivíduo e proteger o seu patrimônio. Muita gente desconhece. Eu não sabia. Quando nós conversamos essa semana, a Renata ficou surpresa. Em março teve um congresso aqui que apresentaram, sim, né? Do namoro qualificado, né? Os contratos de convivência. São modalidades que existem hoje para a proteção patrimonial. Pena, né? Então, era isso que eu ia perguntar para vocês. Não começa mais. A questão do ficar hoje é o que era namorar antes. O que acontece é que se criou mais uma coisa entre namorar e casar. Que não é namoro, por isso que namoram mal. Não é? Porque, na verdade, é o medo que você tem de que alguém veio ali para te fisgar. Ou seja, na minha opinião, são os novos tempos, mas então eu acho que assim, mais legal é ficar. Ficamos e tudo bem, está tudo certo entre nós. Eu acho muito perigoso tudo isso, mas, por outro lado, a gente não pode impedir esse avanço. A realidade, esse mundo, é um caminho sem volta. Hoje em dia, a união estável, muitas pessoas não casam, porque a união estável gera os mesmos direitos de um casamento. Então, as pessoas optam muitas vezes por não casar. E como se existe essa confusão entre o que é união estável, o que é namoro, e muitas discussões judiciais sobre esses casos, é que se criou essa nova modalidade para uma proteção. Nós temos que nos adaptar aos novos tempos, né? O noivado deixou de existir. De repente, esse momento do contrato é o do noivado antigo. Mas pelo que eu entendi, o ficar que a Lena falou, se dormiu 3 noites já... Se dormiu 3 noites já entendeu? Assim, é isso que está ficando cada vez pior. E, na verdade, quando é pior, na minha interpretação, gente, não que seja assim, né? Foi o meu mais modo complexo mesmo, né? Mas, porque a união estável, ela tem que morar era no mais mesmo teto, dura. Hoje, não necessariamente. Não necessariamente. A união estável, se você provar que você tinha uma relação... você Camila já está, a Manuela já está. Não tem, assim. Hoje, são coisas que até... A questão de processos hoje aumentou tanto, né? Tem que se segurar. É igual bula de remédio. Tem coisa lá que você não vai ter nunca, mas tem que ter lá na bula, né? É questão de proteção. Tem muita gente que fala, que coisa ruim, né? Você começa a namorar e vem o fulano com um contrato, olha, estamos namorando sério, então eu gostaria que você assinasse o contrato. Mas quando a relação não é baseada em interesses, as pessoas não vão se incomodar em assinar não sei. Não é a questão de se incomodar. É a questão de que quebra alguma coisa. Mas, Renata... Não, em princípio, eu acho que a primeira coisa, você assinaria, vamos pensar, olha, se acontecer uma coisa... Aí, tudo bem, vamos pensar. Em situação de igualdade, proteção aos dois. Não assim, olha, eu quero proteger os meus bens de você. Então, vai você e os seus bens para onde você quiser. Pois é, também. Né? Eu acho. Agora, se assim, vamos, sei lá, vamos entender esse momento, parará, papapá, vá lá. Do contrário, eu mandaria Mas existem os dois lados. Mas existem os dois lados da moeda. Se você se relaciona de uma forma saudável com o outro, você sabe que, infelizmente, a nossa realidade hoje
é diferente daquilo que a gente imagina. Então, se você tem um patrimônio muito grande, muitas vezes você pode se sentir alvo de pessoas oportunistas. Não que você esteja considerando aquela pessoa que está do seu lado naquele momento uma oportunista. Mas sabe o que é, Cris? A gente entende juridicamente, lógico, né? Aí a gente fala pensando no nosso coração. É a mesma coisa quando alguém te pede alguma coisa emprestada e você empresta. Por quê? Porque quando a gente avalia as coisas de acordo com as nossas reações e índole, o que você faz? Você empresta, porque quando você pega alguma coisa emprestada, você devolve. Então, a pessoa te pediu o CD, inclusive eu já vou falar desse CD, você pediu o CD, empresta, sabendo que você vai devolver porque você faz assim. Mas, e aí o contrário também, se uma pessoa te exige um negócio, te assusta porque você não faria isso. Mas eu entendo juridicamente, eu entendo. Eu só acho até que ponto isso não pode interferir numa relação, numa quebra de confiança. Não é? Por mais que eu entenda, eu não vivo, infelizmente eu não vivi essa situação de me relacionar com alguém muito rico. Que eu precisasse assinar alguma coisa. Mas assim, eu ia achar estranho, Renata, a Gustavo Queiroga, eu ia achar estranho. Um pouco ofendida, assim. Imagina, ele vai preparar um jantar para mim, vai falar, eu falei assim, então, só que a gente precisa conversar, porque eu tenho muitos bens, e assim, eu preciso que a gente assine. Racionalmente eu até entendo, mas eu, dentro de mim, me conhecendo, vou achar estranho. Gente, mas aqui... Porque vai entrar aqui. Eu nunca pensei nisso. Como? Eu entendo. Então, existem pessoas como você, como eu, como todas nós, que jamais faria isso. Mas, infelizmente, a gente que lida com a justiça sabe que... Eu até gostaria, olha, sinceramente... Imagina, então você não pode colocar... Você imagina, então vamos inverter a situação. Você trabalha, você conquista suas coisas, você compra o seu carro, a sua casa, e você está namorando com alguém, simplesmente namorando. A sua relação, para você, não passa de um simples namoro. Termina-se essa relação. E essa pessoa entra com uma ação de reconhecimento de união estável, diz que você adquiriu todos aqueles bens na constância da sua união estável e pleiteia 50% daquilo que é seu. O que você acha que te incomoda mais? A proteção desse patrimônio, você colocar as cartas na mesa, jogar limpo, manter uma relação com base na verdade, ou você correr o risco de ficar exposta a uma situação como essa? Então, a gente tem que pensar. E o contrário também? Porque se eu não pretendo adquirir metade dos seus bens, se eu sei que aquela nossa relação não passa de um namoro, eu não vou me ofender, porque eu não tenho nenhuma intenção com relação aos seus bens. E tem um outro aspecto. Nós estamos falando no equilíbrio, no domínio das nossas emoções. Sim. A paixão transforma a realidade. E você acaba não enxergando. Então, olha, faz parte da minha vida. Quem eu namoro, eu faço isso. É uma norma minha. Você entendeu? Eu me protejo até da minha paixão. O ideal seria a pessoa, a mais pobrinha, falar, olha, eu sei que você tem muitos bens, vamos fazer aqui um contrato, seria melhor. Né? Porque já quebra quebra isso. O melhor de tudo é as pessoas encararem isso com naturalidade e perceberem que os bens só tem que se comunicar quando a relação realmente for essa de verdade, a intenção de manter criar uma instituição familiar com aquela pessoa. Porque... O contrário é a mesma coisa, porque você só está falando das coisas boas que podem vir dos bens, né? E se a pessoa tem algum processo, alguma dívida enorme, porque quando é casado, os dois pagam por isso. Também é a mesma coisa. Claro, são os mesmos então você já começa, já é uma desculpa na hora de conversar. Olha, como eu posso ser processado, eu não quero que você seja, já faz o contrário. Vamos assinar para te proteger. Não pode? Sim, eu acho assim, é uma proteção. É uma proteção. É um e a proteção nunca é demais. Porque quando a relação está baseada na verdade, as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando essa relação sair de um namoro qualificado para uma união estável ou para um casamento... Já vai naturalmente. Naturalmente as coisas vão mudando. Ô, Josi, o que você acha de tudo isso? Eu entendo muito. Eu também, entendo você também, mas eu acho que tem que ser assim mesmo. Não tem jeito, tem que ser, mas é que... A pessoa é de confiança até que ela prove o contrário. Infelizmente é assim. E as surpresas, assim, o pior de tudo é quando você se surpreende com a reação, que você não espera que a pessoa vai agir daquela forma com você. De repente você se depara com uma pessoa que era linda, maravilhosa, terminou, você resolveu terminar o relacionamento com ela, aparece uma ação oficial de justiça na sua porta.
com uma ação pleiteando o reconhecimento da união estável. E como que essa pessoa prova? Assim, ela tem que ter muitas provas, né? Testemunhas, fotos. Hoje em dia é muito fácil, rede social. Olha a viagem namorados, que eu fiz com você. Namorados que criam Facebook duplo, fulano e ciclana. Olha, você prova. Não, se você for pegar no Facebook e no Instagram a foto que você postou, tal, é só fazer a conta. E anos depois ou meses depois, ó, a gente está junto há todo esse tempo. Então, as fotos de viagem, isso aí já é. Eu vou para o intervalo rapidinho, depois eu quero conversar com as meninas, principalmente a Leninha e a Márcia, sobre a confiança. A gente falou de algumas vezes aqui a palavra confiança. Como que está a confiança hoje, né, entre duas pessoas? E antes, deixa eu falar do CD que eu estou aqui na mão. Depois da Tempestade, Multiverso. Olha lá, quantas músicas são, Vitinho? 13? 11. É que eu vejo tudo muito diferente. 11 músicas aqui nesse CD. Quem quiser adquirir o CD, como que faz, Vitor? Vocês vão estar na porta do balneário hoje? Das 6 às 8? Olha só, a gente também vai estar lá hoje na porta, porque a gente vai para o Rebu. Esse CD, e também pode baixar no Facebook também, no Facebook, depois da Tempestade, tá? Eu estou esperando o clipe, tá bom? Deixa eu agradecer também hoje meus cabelos. Hoje eu fui lá hidratar meus cabelinhos, fazer aquela hidratação da Joy, que eu adoro, que recupera os fios, lá no Ian Rodrigues. Põe o telefone aí do Ian Rodrigues, que agora também atende os homens. Tem barber shop lá no Ian Rodrigues, para barbas, para o cabelinho, para hidratações, o cuidado todo especial só para os homens também. Agora nós, mulheres, adoramos assim os cuidadinhos deles. Tá bom? Eu vou para o intervalo e já volto. Hoje estamos conversando sobre relacionamento. Já falamos, no começo do programa, falamos de coluna, das precauções, da importância de você ter um profissional para você correr. Na verdade, já tem que correr agora para se precaver, né, Josi? Que a gente está hoje com Josiane Barros, que é fisioterapeuta. E também, se você tiver algum problema, eu indico todo mundo para a Josi. Eu já passo o celular dela, não posso, né? Eu passo o celular dela. E outras precauções também, que hoje, até por conta, a gente está aí dias antes do Dia dos Namorados, que a gente vai ver muitas coisas amorosas no Facebook, no Instagram agora. As pessoas já estão trocando até mozão, né? Pra sempre, eu adoro amor, acho legal isso. Mas, daí a gente vê que algumas coisas estão estranhas. E a gente falou, a Cris estava falando do novo documento, que é o namoro qualificado, que ela faz muito e que isso é recorrente entre os advogados por precaução. E é uma questão de confiança. Como está a confiança hoje entre os relacionamentos? Será que isso é uma coisa separada por relacionamentos entre duas pessoas, ou está uma falta de confiança no ser humano em geral? Nossa, uau, isso aí é um programa inteiro. É um programa inteiro. Só tem 5 minutos. Falar disso e mais 2 minutos para Márcia. Ainda bem que a Milena é esperta, ela já olha ali. Eu já estou vendo lá que não tem. Bom, é o seguinte, em primeiro lugar, assim, uma questão é o que é legal. O que é justo, legal, no sentido da justiça humana das leis. Lógico. Outra coisa é o que é bom para mim, para ti e para cada um de nós. Que os meus valores aceitam. São duas coisas diferentes. Não dá para a gente imaginar, por exemplo, foi o que você disse, para o meu coração eu não dou conta. Agora, entendo. Lógico, né? Entendo, trabalhei a vida inteira por uma coisa e agora vou arranjar um namorado e aí o namorado vai achar que é dono... Entendo. O teu argumento é muito útil. Gratidão. Obrigada. Necessário hoje. Agora, efetivamente, eu ainda fico pensando assim, por que nós chegamos aonde chegamos enquanto sociedade? Né? Por que a nossa sociedade caminha tão ferozmente para esse capitalismo selvagem? Né? E que a gente perdeu esses valores do amor, efetivamente, dessa energia amorosa que é deliciosa e que faz um bem danado. Mas são duas coisas diferentes. Então, eu vou ter que aprender a amar condicionalmente. Então, nós estamos perdendo, o amor está perdendo um pouquinho de espaço para as condições do materialismo científico da nossa época.
isso que eu acho. Está junto da sua percepção, Marcinha, de os namoros estarem... Você sabe que eu tenho falado muito que os namoros estão muito ruins e também se casa pelos motivos errados. Mas, enfim, não é dessa questão. Vocês falaram muito de confiança, que nas mídias sociais você prova. E a gente vê hoje que a qualidade de um relacionamento não está na avaliação do que nós estamos vivendo juntos. Está sim. Por que ele não pôs no perfil dele que está num relacionamento sério? Por que eu não estou no Instagram? Por que eu não estou no Facebook dele? Quer dizer, estão se mudando os valores de testemunho. E, em consequência disso, surge essa lei. E aí eu reforço que, não tão bem como ela, mas o que a Lena falou, é uma pena, é perda, sim. Nós também perdemos a comida feita em casa, perfumada, porque a gente vai comer no quilo rapidinho, porque está trabalhando. É a evolução dos tempos, para melhor ou para pior, depende de como a gente vai se acostumar nisso. Vai se adaptar, vai utilizar. Hoje eu tive, por causa de outra atividade, de manhã, eu fui em 4 ou 5 entidades beneficentes. E todas tinham a cozinha. Gente, eu entrava naquelas casinhas, cheirinho de comidinha refogadinha, que nas casas da gente já não tem mais. Porque a gente trabalha, Então, perdemos. Estamos bem alimentados, apesar de termos perdido. Assim, pretendemos que os namoros melhorem, apesar dessa necessidade em alguns casos. Você sabe que essa história do contrato de namoro bonificado, quando vocês colocam aqui, é uma coisa ruim. Vou te dizer o que é pior. Quando você está namorando, você só está com a intenção do namoro. Pior, acho que para a relação, é quando você vai casar e a pessoa faz com que você firme um contrato pré-nupcial. Você já está entrando numa relação com intenção de construir um núcleo familiar com aquela pessoa e a pessoa não tem a confiança em você. Tem um constrangimento maior. É o constrangimento maior. Isso já existia antes, que já sempre existiu. Agora, no namoro, a sua intenção é namorar. Né? Não constituir família, nem dividir patrimônio. Então, isso não tem que ofender absolutamente ninguém. Agora, no casamento, quando você vai casar, muitas pessoas se ofendem. Aí você pode escolher o regime. Sim, você pode escolher o regime. O regime oficial do nosso país é o de comunhão parcial de bens. E qualquer regime diferente desse tem que ser elaborado um pacto pré-nupcial, estipulando um regime diferenciado desse. Tanto de comunhão universal de bens, como de separação total de bens. A gente fez um programa uma vez com o Jorge, e vocês falaram, e o Jorge falou que isso astrologicamente está, né, no mapa dele, e vocês falaram, pela experiência de vocês, estão vendo isso, que as relações, que a tendência agora das relações serem menores, mais curtas, mas mais intensas. Eu acho que é esse aprendizado também, né? Eu acho que a gente acaba achando... que a gente mude da cabeça da gente que o felizes para sempre é o único padrão, o único modelo de relacionamento. E, de repente, fica para sempre mesmo. Eu li um texto essa semana de... inconstância, será que é isso? Não. De coisas que acabam, que findam, né? Que a gente tem essa ideia de que é para sempre, várias coisas, não é só no relacionamento, né? Nós somos educados para isso. A gente precisa atualizar a nossa educação. Impermanência, o texto, né? Isso nós somos. E aí a gente tem que entender que tudo finda, que a gente... Primeiro que a gente já nasce sabendo que vai morrer. Né? Então, vai acabar. A gente finge que... não. Mas eu acho que é isso. A gente finge tanta coisa, né? Finge. Porque fomos educados. A gente entende... É como a questão do material é muito forte. Então, essa cadeira é minha, essa cadeira é minha, essa cadeira é minha, essa cadeira é minha. E eu preciso segurar isso aqui, porque isso garante que eu estou viva, que tudo, garante tudo para mim. Essa relação com o material é que é a questão do apego. Então, eu me apego ao meu sapato, à minha calça, eu me apego às luzes, eu me apego a tudo. Começa tudo daí. Você tem que aprender a desapegar, né? A gente se apega, tem que aprender saber a viver os ciclos. E vive sem. Que existe uma sobrevida sem. Que tem o dia seguinte mesmo, é verdade, né? E que, assim, isso que acabou... fazia parte do contexto, que é aquilo que a gente fala da sincronicidade. Tem um porquê das coisas se movimentarem. Não dá para a gente viver apegado a tudo o tempo inteiro. A gente não cabe mais na nossa casinha, né? As nossas casinhas estão ficando muito atulhadas. Perigoso. E esse desapego é um exercício, né? Você consegue fazer?
Mais ou menos. O que você é mais apegado? Coisas ou pessoas? Os dois, mas tem muitas coisas que eu gostaria de não ter tanto apego desse lado material. Por exemplo, carro. Não tenho nenhum. Carro novo, se tiver um arranhão, nossa, não tenho fico deprimida. Nenhum. Eu falo, gente, eu sou daquela que já sai da concessionária me arranhando arranhando já. Não tenho apego nenhum. Eu tenho. A carro é uma coisa Não assim. Olha, Cada um tem um. Óculos, deixa tudo jogar. Como vocês sabem. Como vocês sabem, eu morava numa casa grande, fui para um apartamento. E eu levei Bem pequeno, né, Marcelo? Pequenininho o apartamento dela. Mas eu levei um sofá maior do que o apartamento. Porque ele é tão lindo, porque ele é tão lindo. Aí ele começou a me atormentar, porque aquilo era enorme. Menina, essa semana eu pus no OLX, em 2 dias eu vendi. Quando eu tirei aquilo, me deu um alívio, foi tão gostoso. Isso é com não a gente, ter mais aquilo. com pessoas. Mas que exercício legal, né? Eu não sou apegada a nada material, eu nada. Eu sou apegada só às pessoas. Não, só às pessoas. Só as pessoas. Eu sou por isso que a gente se decepciona mais, a gente fica mais triste, a gente não sou consegue mais realista em relação a pessoas. Eu não sou. Eu também não. É uma coisa que eu tenho que exercitar. Eu me decepciono alguém. Eu espero do outro. Eu espero aquilo que eu dou. Exatamente. Mas é isso que eu falei de emprestar. É isso que eu falei em relação está na sua evolução. Mas a Lena falou uma coisa muito importante, que faz parte do processo de maturação. Quando você perde alguém, você entra em contato real com essa... A perda definitiva, né? Essa inconstância, que tudo tem começo, a impermanência tem começo, meio e fim. Você olha o mundo de uma maneira... Dá um programa isso, deveria, permanência. Peraí, deveria olhar o mundo, não necessariamente olha. Quem sabe é o tema da semana que vem. Semana que vem, inclusive, o programa, ele da sexta-feira será às 5 horas em vez das 3, porque... eu tenho que conversar com vocês, esqueci, tudo bem? Porque tem transmissão de jogo, tá? Às 3 horas. Então, será às 5. Já estão lá, ó, segurança, o marido da Lê. A Lê não vem aqui, manda o marido, ó. Tá vendo? Gente, muito obrigada pela companhia. Muito amor para vocês nessa próxima semana, Dia dos Namorados. É legal comemorar, é todo dia, mas se tem um dia, a gente aproveita também, tá bom? Um beijo. E quarta-feira lá na Vila, todo mundo lá. A Vila está romântica para vocês, jogo Santos e Palmeiras.